Imagine um futuro escrito séculos antes de nascer, um destino traçado em versos tão enigmáticos quanto assustadores. E se, entre essas linhas ancestrais, estivesse o nome de um dos líderes mais controversos da história moderna? Prepare-se para mergulhar no coração de um mistério que desafia a razão e alimenta as mais selvagens teorias da conspiração. O enigma de Nostradamus e a chocante alegação de que suas profecias apontam para Donald Trump como o Rei Donald profetizado. Michel de Nostradame, mais conhecido como Nostradamus, foi um médico, astrólogo e vidente francês do século XVI. Suas Centúrias, publicadas em 1555, são uma coleção de quase 1000 quadras poéticas, cada uma supostamente prevendo eventos futuros. Escritas em um estilo obscuro, repletas de metáforas, anagramas e referências a diversas línguas, elas se tornaram um campo fértil para interpretações ao longo dos séculos. De guerras mundiais a desastres naturais, da ascensão de Napoleão e Hitler à queda das Torres Gêmeas, muitos acreditam que Nostradamus previu os maiores marcos da humanidade. Mas nenhuma interpretação recente causou tanto alvoroço quanto a que liga um de seus versos a um nome inconfundível: Donald. A profecia em questão, frequentemente citada por entusiastas e teóricos, fala de um rei Donald que causaria grande tumulto e transformaria nações. Para alguns, a semelhança do nome não é mera coincidência, mas uma revelação direta. Como um vidente do século XVI poderia ter previsto um presidente americano do século XXI com um nome tão específico? É uma questão que gela a espinha e nos força a questionar os limites do tempo e da percepção. A ideia de que um homem como Donald Trump, com sua personalidade polarizadora e seu impacto global, pudesse ter sido prefigurado em textos antigos, é ao mesmo tempo fascinante e profundamente perturbadora. A fascinação por Nostradamus não é nova. Desde sua publicação, as Centúrias têm sido objeto de estudo, veneração e ceticismo. Sua linguagem ambígua permite que cada geração encontre em seus versos reflexos de sua própria época, adaptando as previsões a eventos contemporâneos. É essa maleabilidade que tanto atrai quanto frustra. Seria Nostradamus um gênio profético ou um mestre da ambiguidade, cujas palavras são meros espelhos das ansiedades humanas? No entanto, a alegação de que Trump é o Rei Donald eleva o debate a um novo patamar. Não se trata apenas de interpretar um evento passado, mas de projetar um futuro iminente, com implicações reais para o cenário político global. Essa conexão forçada ou divinamente inspirada, como alguns diriam, acende uma faísca de curiosidade e apreensão. Estamos diante de uma simples coincidência linguística, de uma interpretação forçada por mentes ávidas por padrões, de uma verdade oculta que Nostradamus nos legou. Nos próximos minutos, vamos desvendar as camadas desse enigma. Investigaremos as origens das centúrias, as metodologias de interpretação e, crucialmente, as evidências e contra-evidências que sustentam ou refutam a ideia de que Donald Trump é, de fato, o Rei Donald das profecias. Prepare-se para questionar tudo o que você sabe sobre destino, poder e o véu misterioso que separa o presente do futuro. A verdade, ou a busca por ela, começa agora. O enigma de Nostradamus sempre fascinou a humanidade. Suas centúrias, um labirinto de versos crípticos, parecem sussurrar segredos do futuro. Mas e se, entre as linhas do século XVI, estivesse a sombra de um líder moderno, polarizador como Donald Trump? A alegação é chocante. Nostradamus teria visto Trump, profetizando sua ascensão como o Rei Donald. É um mistério que nos convida a mergulhar nas profundezas da interpretação, onde linguagem ambígua e o desejo humano de encontrar padrões colidem. A conexão mais citada e sedutora reside na fonética. Nostradamus, em diversas quatrains, faz menção a termos como trombeta. Em francês, trompe pode significar trombeta, mas também engano
ou ilusão. Para entusiastas, a semelhança sonora com Trump é mais que coincidência. É uma assinatura profética. Consideremos a Quatrain Hymn 40. A falsa trombeta escondendo a loucura fará Bizâncio mudar suas leis. Do Egito sairá um homem que quer retirar os éditos, mudando moedas e valores. Embora não mencione Trump, a falsa trombeta é interpretada como alusão ao seu estilo de comunicação e influência disruptiva. Outras passagens pintam um retrato mais vívido. A Quatrain 381, por exemplo, fala de o grande que será expulso e o pequeno que será elevado. E a Quatrain 123 menciona dois grandes da terra que farão a guerra. Defensores da teoria argumentam que estas linhas preveem a ascensão inesperada de Trump, um outsider político, e os conflitos que marcariam sua presidência, tanto interna quanto externamente. A ideia de um líder vindo do Oeste ou de uma ilha, América para alguns, também é explorada, encaixando-se na narrativa de um presidente americano. É crucial, contudo, contextualizar. Nostradamus escreveu suas profecias no século XVI, período de intensa turbulência na Europa, marcado por guerras religiosas, pestes e intrigas políticas. Sua linguagem deliberadamente obscura era uma forma de se proteger de acusações de heresia, permitindo múltiplas interpretações. Ele usava anacronismos, referências astrológicas e uma mistura de latim, grego e francês arcaico, tornando a decifração um desafio. A ambiguidade não é um defeito, mas característica intrínseca de seu trabalho, projetada para ser maleável o suficiente para se adaptar a eventos futuros, independentemente de quem os protagonizasse. A tentação de encaixar eventos contemporâneos em profecias antigas é um fenômeno psicológico poderoso. O viés de confirmação. Após a ascensão de Trump, muitos revisitaram as centúrias com a lente de sua presidência, buscando correspondências. A trombeta pode ser referência a qualquer coisa, instrumento musical, arauto ou mesmo um nome de família comum na Europa. A ideia de um líder disruptivo que causa mudanças não é exclusiva de Trump. Inúmeras figuras históricas poderiam se encaixar nessa descrição. Então, Nostradamus realmente viu Donald Trump? Ou estamos nós, com nossa mente moderna e sedenta por respostas, projetando o presente em um espelho embaçado do passado? A verdade é que as centúrias de Nostradamus são um espelho. Refletem aquilo que queremos ver. A beleza e o mistério de suas profecias residem nessa ambiguidade, na capacidade de cada geração encontrar nelas os ecos de seus próprios medos e esperanças. O que vocês acham? Existe conexão genuína entre as palavras de Nostradamus e Donald Trump? Ou é apenas uma fascinante coincidência interpretativa? Deixem suas opiniões nos comentários. Adoraríamos saber sua perspectiva sobre este enigma que desafia o tempo. E se você se sente intrigado por esses mistérios, não se esqueça de se inscrever no canal para mais discussões e desvendamentos de segredos históricos. We've mergulhado nas profundezas das centúrias de Nostradamus, desvendando as complexas teias de interpretações que conectam o vidente francês a eventos contemporâneos, em especial a figura de Donald Trump. A ambiguidade, as traduções múltiplas e a maleabilidade de suas quadras nos deixam com mais perguntas do que respostas concretas. Mas diante de profecias tão enigmáticas e abertas a inúmeras leituras, surge uma questão fundamental. Como podemos discernir a verdadeira profecia da mera especulação? Existe um padrão, uma régua de medida que nos permita avaliar a autenticidade e a autoridade de tais visões? É crucial que, ao nos depararmos com alegações de previsões futuras, tenhamos um critério sólido para separar o trigo do joio, o divinatório do puramente acidental ou intencionalmente vago.
Para muitos, a resposta reside em uma das fontes mais antigas e reverenciadas de sabedoria e revelação: a Bíblia. Longe das obscuridades e das metáforas criptográficas de Nostradamus, as Escrituras oferecem uma perspectiva radicalmente diferente sobre o que constitui a profecia verdadeira. Aqui, a profecia não é um jogo de adivinhação ou uma série de enigmas a serem decifrados séculos depois, mas sim uma comunicação direta e intencional de Deus para a humanidade. Ela serve a propósitos muito específicos: revelar a vontade divina, advertir, encorajar e, crucialmente, apontar para eventos futuros com uma clareza que só pode vir de uma fonte onisciente. A Bíblia estabelece, de forma inequívoca, que a verdadeira profecia emana de Deus e é transmitida por meio de seus mensageiros escolhidos. Não se trata de visões induzidas por transe ou interpretações de astros, mas de palavras inspiradas, carregadas de autoridade divina. Livros como Deuteronômio 18, 20 e 22 nos fornecem um critério rigoroso. Se um profeta fala em nome do Senhor e sua palavra não se cumpre, então não foi o Senhor quem falou. Essa é a base para a distinção. Pedro, em sua segunda epístola, capítulo 1, versículos 21, reforça que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque nunca jamais a profecia foi proferida por vontade humana, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Entender essas bases bíblicas é fundamental para qualquer um que deseje discernir a verdade em meio a tantas vozes proféticas no mundo. Você busca aprofundar seu conhecimento sobre o que a Bíblia realmente ensina sobre profecia, sua origem divina e como aplicá-la em seu estudo? Eu recomendo fortemente o curso Teologia. Ele oferece uma estrutura clara e acessível para desvendar esses mistérios e fortalecer sua compreensão das Escrituras. É uma ferramenta poderosa para quem quer ir além do senso comum e mergulhar na profundidade da revelação divina. E se você está encontrando valor nesta discussão, por favor, deixe seu like e um comentário abaixo. Sua interação ajuda o canal a crescer e a levar essas análises a mais pessoas. Assim, a lente bíblica nos convida a uma análise muito mais rigorosa. Enquanto Nostradamus nos oferece um labirinto de possibilidades, a Bíblia nos apresenta um caminho com marcadores claros e uma origem inquestionável. Ela nos desafia a olhar para a profecia não como um espetáculo de adivinhação, mas como uma manifestação da soberania de Deus sobre o tempo e a história. É uma promessa de que o futuro não é um caos imprevisível, mas parte de um plano maior, divinamente orquestrado. Com essa fundação em mente, podemos agora nos voltar para exemplos concretos de profecias bíblicas e sua surpreendente precisão. Além da mera curiosidade sobre as centúrias de Nostradamus, onde a menção à trombeta ou trompe é esticada para encaixar narrativas modernas, como a de Donald Trump, reside uma questão fundamental. Como discernimos a verdadeira voz de meio a tanto ruído? A busca por significados ocultos em textos antigos e ambíguos pode ser tentadora, mas nos afasta da clareza que a revelação divina oferece. Imagine um arquiteto que entrega plantas detalhadas e precisas, com medidas exatas e materiais especificados, garantindo a construção de um edifício sólido e funcional. Essa é a palavra de Deus. Um projeto claro, confiável e que se cumpre com exatidão. Agora, imagine outro que oferece apenas esboços abstratos, com linhas vagas e formas ambíguas, deixando a interpretação da estrutura ao observador, que pode ver um castelo, uma ponte ou até mesmo um navio, dependendo de sua imaginação. Essa é a natureza das centúrias de Nostradamus. As profecias bíblicas não são charadas para entreter ou assustar, mas revelações divinas com um propósito claro. Elas se cumpriram com exatidão histórica, apontando para eventos e, crucialmente, para uma pessoa,
Jesus Cristo. Elas são claras em seu propósito e em sua mensagem, oferecendo um farol de esperança e verdade inabaláveis. A Bíblia promete e cumpre, detalha e executa. Em contraste, as visões de Nostradamus, por mais fascinantes que sejam para alguns, vivem na névoa da ambiguidade. Grandes reis, cidades em chamas, novos impérios, termos tão genéricos que podem ser aplicados a quase qualquer época ou figura, tornando-se um playground para a especulação humana e a busca por padrões onde talvez não existam. A trombeta pode ser um sinal, deixando um vasto campo para a imaginação. Essa distinção tem implicações práticas profundas para nossa fé e nossa compreensão do futuro. Quando nos apegamos a interpretações humanas e adivinhações vagas, corremos o risco de desviar nosso foco do essencial. A obsessão por identificar um Rei Donald ou qualquer outro líder político específico nas entrelinhas de um profeta secular nos afasta da clareza que a Bíblia oferece sobre os líderes do fim dos tempos e a vinda de Cristo. Ela nos distrai do que é verdadeiramente importante. A palavra de Deus, ao contrário, nos alerta sobre falsos profetas, sobre o anticristo e sobre a grande tribulação, mas sempre com um propósito: preparar-nos e nos apontar para a vinda gloriosa de Cristo. Ela não nos deixa na incerteza, mas nos dá fundamentos sólidos para a fé e a esperança. A Bíblia é inequívoca. Cristo voltará, não em segredo, não em metáforas obscuras, mas com poder e glória visíveis a todos. A sua vinda não depende da interpretação de uma trombeta em um poema antigo, mas da promessa imutável do próprio Deus. Discernir a voz de Deus significa priorizar a clareza e a fidelidade de sua palavra sobre o fascínio do mistério humano. Significa buscar a verdade onde ela é prometida e revelada, e não onde é convenientemente fabricada. Ao invés de nos perdermos em especulações sobre figuras políticas e eventos ambíguos, somos chamados a fixar nossos olhos na rocha eterna, na promessa inabalável do verdadeiro Rei que virá para reinar. Nossa jornada por entre as névoas das centúrias de Nostradamus e as complexidades das profecias bíblicas nos trouxe a um ponto crucial de reflexão. Vimos como a mente humana, sedenta por respostas para o futuro incerto, muitas vezes se agarra a interpretações vagas e a associações convenientes, transformando versos enigmáticos em supostas revelações sobre figuras como Donald Trump. A verdadeira sabedoria reside em discernir entre a especulação humana e a verdade revelada. As profecias de Nostradamus carecem da clareza, da coerência e da autoridade divina que encontramos nas Escrituras Sagradas, desviando-nos da fonte genuína de orientação e paz. É inegável o magnetismo que o misticismo exerce sobre nós. A busca por padrões ocultos e chaves secretas para desvendar o amanhã é uma inclinação quase inata, mas pode ser uma armadilha sutil e perigosa. Ela nos leva a projetar nossos próprios medos e esperanças em textos ambíguos, criando narrativas que se encaixam em percepções pré-concebidas. Quantas vezes eventos atuais são forçados a se alinhar com profecias antigas, apenas para que, com o tempo, a inadequação dessas interpretações se revele. A especulação sobre Rei Donald e o fim dos tempos ilustra essa tendência, onde a ansiedade por um desfecho grandioso muitas vezes supera a análise crítica e o fundamento sólido. O verdadeiro desafio é resistir à tentação de preencher as lacunas com nossa própria imaginação. Diante de tanta incerteza e interpretações conflitantes, somos convidados a retornar ao fundamento inabalável, a soberania de Deus. A Bíblia nos assegura que, por trás de toda a complexidade da história humana, há um plano divino em execução, um propósito que se desenrola desde a eternidade e se cumprirá em sua plenitude.
As profecias bíblicas, embora muitas vezes profundas, são dadas com um propósito claro: revelar o caráter de Deus, alertar, consolar e apontar para a vinda e o retorno de Jesus Cristo. Elas não servem para alimentar a curiosidade mórbida sobre eventos futuros específicos, mas para nos guiar em nossa jornada de fé, oferecendo uma perspectiva de esperança e controle divino que transcende qualquer profecia humana. Portanto, em vez de nos perdermos em labirintos de adivinhações e misticismos que apenas geram confusão, somos chamados a um caminho de discernimento e de aprofundamento na Palavra de Deus. É nas Escrituras que encontramos a verdadeira esperança, não em datas apocalípticas ou em figuras políticas passageiras. A Bíblia nos convida a viver com fé, a buscar a justiça e a esperar ativamente pelo retorno de Cristo, não com temor, mas com a certeza inabalável de suas promessas. Ao focarmos na mensagem clara da Bíblia, somos equipados para enfrentar os desafios do presente e do futuro, com uma paz que transcende o entendimento humano e nos ancora na verdade eterna. O veredito final sobre Nostradamus e Trump não é uma confirmação de profecias humanas ambíguas, mas um convite irrefutável à fidelidade à verdade divina. Que possamos ser uma geração de crentes que não se deixa levar por ventos de doutrina e especulação, mas que se enraiza firmemente na rocha da palavra de Deus. Se você deseja aprofundar seu conhecimento e discernir a verdade com mais clareza em meio a um mundo de incertezas, inscreva-se no canal, ative o sininho e prepare-se para o nosso próximo vídeo, onde desvendaremos mais mistérios bíblicos e aplicaremos a sabedoria divina ao nosso dia a dia. Sua jornada de fé e conhecimento está apenas começando. Junte-se a nós nesta busca pela verdade.